última vez, no último vídeo, a gente terminou com uma tela parecida com essa aqui. Nada mais é essa tela aqui do que a própria plataforma de negociação na Bolsa de Valores. Ou seja, como a gente já tinha comentado, é um programa, né, que me permite operar online, né, em real time na Bolsa de Valores, ok? Nesse caso aqui, eu estou utilizando, né, o Profit Pro, o Profit Chart Pro, que assim, eu imagino que seja de todos que eu vi o melhor do mercado. Ele é muito completo e às vezes por ser muito completo mesmo, né, ele acaba sendo até um pouco mais complicado de operar. Mas no nível básico aqui, fica claro, né, que a gente tem aqui logo na tela aqui de cara, né, relembrando um pouco, nessa parte de baixo aqui nós temos o tempo, ok? Bom, que tempo que é esse, né? Que tempo gráfico que eu estou falando aqui? Eu estou falando do gráfico de 5 minutos, aqui em cima, ó, tá vendo? Do índice ou mini índice futuro. Depois a gente vai estar falando bastante a respeito. Então, aqui embaixo, na verdade, é o tempo. E aqui, deste lado, nessa coluna aqui, é a pontuação. O índice, diferente dos papéis, ele é por pontos, né? Então, num determinado momento aqui, por exemplo, pegar aqui, ó, desse cara, se eu parar o mouse em cima, ele vai me dizer assim, ó, resumo de 8/12, 16,50, ou seja, é o candle de 16,50. A abertura dele, volta aqui, né, se tirar, a abertura dele foi em 127.130. A máxima foi 127.380. A mínima, 127.085. E o fechamento foi em 127.365. Bom, se eu abrir a 127.130 e fechei a 127.365, um valor maior, então esse candle, esta vela é positiva. No caso, branca. Observa que ele também dá ali em verde, olha, a variação foram 240 pontos nesse candle aqui. Isso a gente consegue ver em qualquer um dos candles aqui, só parar, né, o mouse em cima, tá? Onde está o mouse? Esse aqui, onde está meu X, ok? Meu X não, meu maisinho aqui, ok? Tá? Então, assim, pegar uma vela negativa aqui, ó, essa aqui. Essa aqui foi a vela de 14,10. A abertura foi em 126.570. No entanto, ele fechou 126.110. Foi um candle de 460 pontos. Então, essa vela, digamos assim, ela fechou abaixo do preço de abertura, por isso que ela é uma vela negativa, ok? Então, basicamente é isso, né? Nós estamos falando, primeiro, nós estamos falando aqui de um índice, aqui no caso mini índice. Olha o dólar aqui, o dólar, por exemplo, o mini índice ele começa com IN alguma coisa. O dólar, WDO, são os dois caras, né, que é muitos operados no intraday. Outra coisa importante a gente notar aqui é que essa parte aqui em cima, ó, essa daqui, para ser mais exato, é uma conta. Na verdade, eu tenho, né, duas contas. Uma conta para eu operar no real, de verdade, né? Então, quer dizer, se eu estiver comprando e vendendo, está valendo, estou direto na bolsa. E a outra é uma conta de simulador. Ou seja, para começar a começar a operar na bolsa de valores, tem que ter a primeira, você tem que ter uma conta, tá? Em alguma corretora. E também tem que ter uma plataforma, no caso aqui, Profit Chart. Bom, então eu não tenho
preferência por A ou B, aliás, até tenho, mas de qualquer forma, a primeira coisa que vai ter que acontecer, eu coloquei aqui, olha, escolhi quatro, né? Quatro corretoras boas, né? Para poder mostrar aqui na prática o que tem que ser feito, tá? Uma delas é a Capital Market, a outra é a Clear Corretora, a outra é a Toro Investimentos e a outra é a XP, ok? Bom, qualquer uma delas sempre vai vir, acho que a primeira tela que aparece aqui, ó. Abra sua conta aqui com a gente e tal, né? Então, ó, abra sua conta online grátis, né? Taxa zero para você começar a investir. Isso a maior parte das corretoras vão te oferecer, ok? E aí, é lógico, você dá uma olhadinha nisso aqui. O importante é o seguinte, ó como é simples, né? Eles têm interesse, então abra sua conta. O que normalmente vai acontecer? Eu não vou fazer, né? Porque eu já tenho conta aberta em mais de uma corretora, inclusive, mas assim, você vai oferecer o seu nome, colocar o seu nome, CPF, data de nascimento, um e-mail, um telefone celular e dizer como que você conheceu, né? Normalmente eles pedem isso, pela internet, outros, não importa muito aqui. Aí dá o continuar. Isso daí depois é lógico, os caras vão conferir seus dados, depois vão te mandar um e-mail, provavelmente vão pedir alguma cópia em PDF, alguma coisa de documento que possa comprovar e pronto, sua conta está aberta. Normalmente, qualquer corretora você abre e, vamos falar assim, abre e já começa a operar. Questão de 24 horas você já consegue operar. É lógico, quando você começar a operar, você não vai operar em conta real, ok? Uma coisa importante é olhar aqui em qualquer uma ah, dessas corretoras aqui, você sempre vai ter alguma coisa falando do que? De plataformas, tá? Então, por exemplo, a que a gente está olhando aqui, tá, que eu estou usando, né? Tem várias plataformas, por exemplo, a Trade, né, o Trade, como queira, a Profit Pro, que é o que eu utilizo, ok? Então, dizendo que as duas, a corretagem é zero, ok? Legal. Aqui diz quais são os recursos, é muita coisa, tá? Mas o principal aqui, olha, é isso aqui, ó. Tem que ter simulador, que ninguém vai começar operando na porrada logo de cara em conta real, ok? Então ele diz assim, aqui embaixo, ó, dizendo aqui, para essa corretora, né? Mensalidade grátis com RLP ativo. Contratar agora. Bom, esse RLP aqui, normalmente é uma opção que você tem lá, não é obrigatório, mas se você colocar, é zero. Isso aqui é uma opção que a B3 inventou aí para permitir maior liquidez, mas isso aqui só vale, né, para o mini índice e o mini dólar, ok? Para as ações não vale isso aqui não, tá? Mas é isso, né? Simples como isso, abrir uma conta e contratar a plataforma. Tem que ser nessa ordem, né? Você não consegue contratar, se você tentar aqui, ó, contratar agora, ó, ele vai pedir que eu faça um login, que eu já tenho, ou abra sua conta, né? Só com a conta aberta, ok? Então, simples como isso, né? Não tem muito mais o que dizer a respeito disso. Uma coisa importante, né? Entre essas várias corretoras, para mim, né? É importante o atendimento, tá? Tem atendimento, por exemplo, a ajuda aqui, olha, é uma ajuda online, né? Funciona 24 horas por dia essa coisa aqui. Mas o importante também para mim é eu conseguir ligar e falar com os caras, principalmente quando você está operando em conta real, né? Se você estiver num simulador, tranquilo, né? Não tem muita necessidade, mas de repente, né, você está operando, tudo é via internet, e de repente cai a energia, né? Ou de repente a tua internet cai, né? Então você precisa de um telefone de repente para ligar rápido para os caras e falar, cara, olha, encerra minha posição aí, entendeu? Porque de repente você está no meio de uma operação. Isso para mim é fundamental. E eu gosto de falar com gente, né?
essa coisa de falar com o robozinho e vai para diz que tal, chega uma hora, cara, dependendo da velocidade da coisa, você já tomou um prejuízo enorme. Então, para mim, né, essa coisa de ter um telefone direto, né, isso é muito importante, ok? No, no geral, né, todas as corretoras, por exemplo, você pode participar de salas online, ao vivo, né? De repente está operando no dia a dia lá, e é lógico, é interesse até da corretora, né, que você opere, né? De repente para dar mais corretagem, dar uma série de coisas. Então, isso daí, todas elas têm analistas bons, né, que podem estar no dia a dia, ajudando até, no aprendizado. Ocorre que, não é exclusivo, de repente você está operando só o mini índice, tem determinados analistas que só operam mini índice, outros que só operam, seriam futuros, milho, soja, boi gordo, esse tipo de coisa. Outras operam mais para day trade, outras para swing trade e assim vai, ok? Bom, de início, isso aqui tá bom, né, por enquanto. Então, resumindo, você tem que abrir uma conta, né? Não custa nada isso daí, não precisa colocar nem grana. Eu até aconselho que de repente numa que você escolheu lá, você coloque uns R$ 100 lá, tá? Mas é lógico, né? Isso daí, a qualquer momento você pode retirar, ok? Inscreva-se no canal. Comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like. Faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!